Após Júlio César atravessar o Rubicão, rapidamente avançou em direção a Roma com a 13ª Legião, pegando seus oponentes de surpresa. Não houve uma oposição militar e pouca resistência por parte da população em geral se manifestou. Pompeu havia deixado a Itália junto com seus soldados, a fim de buscar ainda mais apoio das legiões nas regiões da Grécia. Porém, alguns poucos o aconselharam a enfrentar César na Itália, mas Pompeu seguiu com sua estratégia. Um dos que aconselharam Pompeu a ficar era Tito Labieno, um comandante de primeira categoria que lutava ao lado de César na Gália, mas resolveu abandonar por conta de não se sentir valorizado o suficiente e não concordava com os ideais políticos de César. Labieno aconselhava Pompeu a permanecer em Roma e enfrentar César lá mesmo, pois sabia que ele chegaria desgastado e cansado da longa viagem. Mas para a sorte de César, Pompeu não deu ouvidos a Labieno. Com pouco tempo a perder, César colocou Marco Antônio no controle da Itália e partiu para firmar o seu controle sobre a Espanha. Ele marchou de Roma até lá em apenas 27 dias e derrotou os partidários pompeianos por lá, antes de retornar para perseguir Pompeu na Grécia. Quando ele retornou de sua viagem à Espanha, ele concentrou 12 legiões em Brundísio e se preparou para atravessar o Adriático. No entanto, devido ao pequeno número de navios de transportes disponíveis, ele só conseguiu transportar metade do seu exército. Para piorar as coisas, Pompeu, com sua força principal, provavelmente superava a de César em uma proporção de 2:1. Mas não demorou muito e Marco Antônio conseguiu atravessar o Adriático com 4 legiões, juntando-se a César para um esforço conjunto de tomar o depósito de suprimentos do porto de Dirráquio. Pompeu foi rápido em reagir e conseguiu chegar antes que César tivesse a chance de tomar a cidade. Os exércitos acamparam a menos de 3 quilômetros de distância um do outro, nos topos dos terrenos elevados. Pompeu tinha a vantagem de obter suprimentos do mar, enquanto César era forçado a saquear as terras ao redor. A longo prazo, isso favorecia a Pompeu. Então César decidiu começar a construir uma linha de fortificações para proteger as suas equipes, além de aproveitar e tentar sitiar o inimigo. À medida que as paredes começaram a ser erguidas, Pompeu resolveu fazer o mesmo. Agora, os dois exércitos competiam entre si para superar um ao outro na construção. O cerco de César se estendia por volta de 27 quilômetros, e Pompeu lançou um ataque à meia-noite contra o setor sul, que estava vulnerável, estabelecendo um acampamento que agora ameaçava as divisões de César, que por sua vez respondeu com um novo acampamento para contra-atacar. Ele decidiu recuperar a vantagem atacando uma das fortalezas próximas que haviam sido recentemente ocupadas pelos pompeianos. O ataque inicialmente foi bem sucedido, mas a luta se arrastou dentro da fortaleza e algumas das tropas de César tiveram dificuldades. Essa demora permitiu que Pompeu lançasse um feroz contra-ataque com 5 legiões e um grande contingente de cavalaria. As tropas de César, em menor número, corriam risco de serem isoladas e entraram em pânico. Houve caos, medo e fuga por toda parte. César tentou pessoalmente reagrupar os soldados, como havia feito muitas vezes antes, mas sem sucesso. Quando ele tentou segurar um dos soldados em fuga, o homem aterrorizado atacou César com a ponta de seu estandarte. Mas o general só foi salvo pela ação rápida de um guarda-costas que impediu o agressor. César havia perdido todo o controle da situação. Ele chegou a comentar mais tarde que se o inimigo tivesse aproveitado a vantagem, ele teria sido derrotado naquele dia. No entanto, ele possuía uma sorte sobrenatural, palavras que ele mesmo dizia, e Pompeu recuou da sua ofensiva, permitindo assim que César retirasse os seus soldados. Após a derrota em Dirráquio, César conseguiu reformar e reforçar o seu exército. Mais tarde, os dois se enfrentaram na famosa Batalha de Farsalos, e isso aconteceu no ano de 48 a.C. Pompeu pode ter tido a vantagem numérica, mas os homens de César eram muito mais experientes. Pompeu posicionou suas infantarias em formações profundas, com ordens para segurar as suas posições, enquanto ele arriscou um ataque maciço de cavalaria no flanco esquerdo para garantir a vitória. Mas César conseguiu contra-atacar este movimento, colocando secretamente uma reserva de 6 coortes atrás da sua própria cavalaria. E isso se mostrou decisivo. Não apenas o ataque montado do inimigo foi repelido,
mas o contra-ataque ajudou a contornar a linha principal de Pompeu e precipitaram o seu colapso. Vendo que seus planos foram frustrados, Pompeu resolveu abandonar a batalha, deixando seus soldados à própria sorte. Ele, então, decidiu fugir com sua família para o Egito, mas César o perseguiu até Alexandria. Mas o seu oponente já havia sido morto quando ele chegou lá. Enquanto o general romano planejava seus próximos movimentos, ele marchou com sua pequena força de tropas para os aposentos reais da cidade. Infelizmente, ele havia entrado no meio de uma guerra civil. Como resultado deste ato e da animosidade que muitos egípcios sentiam pelos romanos intrometidos, ele logo se viu sitiado em Alexandria pelos cidadãos hostis, e também por um exército de 20.000 homens. Nos meses seguintes, César e sua tropa de apenas 4.000 homens resistiram firmemente aos ataques. Felizmente, os romanos foram reforçados por alguns navios que traziam soldados adicionais, suprimentos e artilharia. Mas sua situação era ainda mais desesperadora, e o acesso ao mar precisava ser defendido a todo custo. César, então, decidiu tomar o controle da ilha de Faros. Ele lançou ataques com navios de guerra e desembarcou 10 coortes. Mas durante as operações, um contra-ataque egípcio dominou César e seus homens. Em pânico, os soldados se atiravam de volta aos barcos enquanto eram massacrados. O próprio navio de César foi cercado por homens desesperados e afundou. Com o inimigo se aproximando, ele jogou fora sua armadura e manto de general e mergulhou no mar e nadou para salvar a sua vida. Essa foi uma das derrotas mais sérias de César e ele teve mais de 800 baixas. Porém, mais uma vez, ele escapou com vida. Eventualmente, uma força de socorro da Síria veio em seu auxílio e derrotou o exército egípcio, encerrando a Guerra Alexandrina. Nos desdobramentos da Guerra Civil, César pacificou o Egito ao apoiar a reivindicação de Cleópatra ao trono. Ele até mesmo tirou uma pausa de 3 meses para navegar pelo Nilo com ela. Mas tais eventos agradáveis não poderiam durar. Seus oponentes estavam bem vivos por todo o Mediterrâneo, e a Guerra Civil estava longe de terminar. Após César deixar o Egito, ele viajou pela Síria e então, no ano de 47 a.C., ele lançou uma campanha rápida contra Farnace II do Ponto, antes de retornar a Roma para resolver assuntos internos. Farnace II era filho do famoso rei Mitrídates VI, o Rei Veneno. Farnaces havia derrotado o legado de César e o de Domício Calvino, além dos aliados, na Batalha de Nicópolis. Ele então cometeu atrocidades contra os prisioneiros romanos e contra todos os civis romanos que encontrou na região. Quando Farnaces recebeu a notícia da aproximação de César, ele enviou emissários para buscar a paz, mas César recusou abertamente. O conflito que desenrolou foi a famosa Batalha de Zela, onde César foi implacável contra o inimigo. Porém, Farnaces conseguiu fugir com 1.000 cavaleiros para a cidade de Sinope, que fica na atual Turquia, e logo começou a recrutar outro exército. Porém, para sua infelicidade, ele foi morto pelo próprio genro, Assandro. César repartiu com seus soldados toda a pilhagem. Mandou a Legião Sexta Ferrata de volta para a Itália e deixou 2 legiões no Ponto, sob o comando de Célio Vinciano. Depois de tudo isso, marchou pela Galácia e pela Bitínia, reorganizando o governo destas regiões. Mitrídates de Pérgamo, seu fiel aliado na campanha do Egito, recebeu o trono do reino de Bósforo, que pertencia a Farnaces. Terminada a reforma, César finalmente voltou para Roma. A campanha contra Farnaces durou apenas 5 dias. Foi tão rápida e contundente que Plutarco conta que César teria dito "Vane vidi vici", uma das suas frases mais famosas, que significa "vim, vi e venci". César escreveu esta frase numa carta que foi enviada ao Senado romano e com essa frase ele queria expressar a sua determinação e foco em enfrentar o inimigo. Porém, a guerra civil ainda não havia acabado, pois os pompeianos sobreviventes da Batalha de Farsalos formaram um novo exército na África. E as próximas batalhas que iriam se desenrolar testariam ainda mais as habilidades de César como general e os limites da sua sorte.